contra a malária, onde serão distribuídas cerca de ou mais de 230 mil redes mosqueteiras. Mais de 230 mil redes mosquiteiras estão a ser distribuídas à população do distrito de Micanhelas, no Niassa, uma campanha intensiva que decorre durante 5 dias, com início a 25 de abril de 2026. A ação é acompanhada pela administração de comprimidos de prevenção da malária, sobretudo direcionadas a crianças menores de 5 anos, grupo considerado mais vulnerável à doença. A campanha visa reduzir significativamente os casos da malária na região, uma das principais causas de internamento e mortalidade no distrito. Equipas de saúde, com o apoio de líderes comunitários, estão mobilizadas para garantir que as redes chegam às famílias e que os medicamentos sejam corretamente administrados. Na sua intervenção, o médico-chefe do Centro de Saúde de Micanhelas, no Niassa, Angelino Ângelo José Rufino, destacou a importância da adesão massiva da população à campanha. De forma oficial, com aquilo que é a campanha do TSM, que é a Quimioprevenção Sazonal da Malária, porque este é, na verdade, a segunda ronda no seu quarto ciclo, e também, em simultâneo, estamos a fazer a integração de 2 intervenções em uma campanha, que é exatamente realizar a quimioprevenção sazonal da malária através da administração dos PAC e, em simultâneo, fazer a distribuição de redes mosquiteiras tratadas com inseticidas. E este processo está previsto para uma duração de 5 dias, e hoje é o primeiro dia. Conforme nós estamos a ver, tivemos essa sobreposição de datas, em que primeiro temos o dia da Vila Municipal de Ensaka, que celebra-se hoje. Também, em simultâneo, hoje dia 25, Dia Mundial da Luta contra a Malária. E em simultâneo estamos a fazer essa campanha com 2 intervenções, que é a QSM e CCO, que é a campanha de cobertura universal, que consiste em distribuição de redes mosquiteiras tratadas com inseticidas. O responsável pediu ainda à população para permitir a entrada das brigadas nas suas residências e siga rigorosamente as orientações dadas pelos agentes da saúde. Mais uma vez, pedir a colaboração de toda a comunidade, a colaboração de todas as outras entidades da sociedade civil para este processo da distribuição de redes mosquiteiras, porque sabemos que esta intervenção não é só do setor de saúde, é uma intervenção que o benefício último é mesmo a nossa população. Então, a rede mosquiteira, às vezes, tem aquele lado em que as pessoas podem querer se aliciar, entrar em meios e caminhos que não sejam abonatórios àquilo que é o processo. O que nós queremos pedir mesmo é colaboração, vigilância comunitária para prováveis casos de desvio e furto de redes mosquiteiras que estão destinados para este processo. Com esta campanha integrada, o distrito de Micanhelas, no Niassa, dá mais um passo importante no combate à malária, apostando na prevenção como principal estratégia para salvar vidas e melhorar as condições de saúde da população. E vamos permanecer ainda em Micanhelas e desta feita vamos olhar para as chuvas que há pouco entram à população nesta senda em que algumas famílias ainda não receberam assistência humanitária. A situação das vítimas afetadas pelas chuvas intensas continua a preocupar em vários bairros, onde as famílias relatam viver em condições precárias, sem acesso de alimentos, abrigos adequados e assistência médica. Em tom de desespero, algumas vítimas levantaram a voz a pedir ajuda urgente. Napezidwa kulembedwa za nyumba kugwa kwa manyumba nimene atigwerera angogwa kuphwanya khweya zinthu zimabikini chani ndiye apa anthu anabwera anthu otilemba ife pakhomo kuti apapo siku lopanda zina muzaona chithandizo chochokera kuboma malona kuti kapena muthandizidwe kuti mpange mkunge eya zokuti kapena muzikhamo ndachuwana ndiye mmwemo mpakana lero tikuthawaye pamezi ziwiri chithandizo sichibwerako ne pang'onong'ono akuboma osatikanizirapo ne kanthu payapatangona kungoona kukhala pasapa ne chithandizo manyumba angu tiye phawawa ngati namphapa choncho
opanda ne kanthu. Ndipo kinadandaula wi aibome na kiganizira sawi bwanji yawi echithandizo yawi etu eriotene mano ibalde apale iparato sapweshenrenje momwi mpani mwemmo koma olelo vava rimasa onlemba opanda oninyetu vava mpani mwe nawe hawi ni mugai wene ni ukuneno aheteya mpaka vene vava vano ni madandaula wi eboma tonde yare eniganizirele mano ilonaru sika bake mondene kiyar mono awana trile baka na wendo lemba impasa simondre kinera imo banga pama mga muna kondani ena kilemba ibaba yakala twikilele boma ina kabihera tu ovira wehera omeri mili isa nona jithandile neyo oloni wethu sowa bana simwirane siriva avi sihava hakathala oha wala bayalembiwa impasa amore ndala ndio vinyana bawo ni mbadanda ule boma iyo kwaka tiheni masinala kwaka bali tibihani moniti nakabwere muno lemba siwene ya sika danda wa uti ni bahiwe tunso ndiwo kiwe yano atu ya eboma yeyo ndipo wanabwera anthu kutilemba motilimbisa mtima kuti boma itithandiza waso kumamva kuti katundu wabwera wapalibe nyewe chapangayo chithandizo ndeti kupempha kuti ngati zimatheka kuti atabwera president munthu ayime kuti ayankhule ine ndilipo kaenda zipereka ndikamenda president kuti zimatheka kwalemba anthu osathandiza. Por sua vez, o coordenador do Comitê Local do Instituto Nacional de Gestão de Desastre do bairro Namicopo, Nelson José Singano, reconheceu a gravidade da situação e mostrou-se preocupado com o sofrimento da população. Sinto-me muito preocupado com o povo, porque o povo é que veio reclamar. E em si nós já tínhamos chegado à direção da NGT onde se situa, já reclamamos e eles diziam que vão dar ao povo o que é deles. Então até o dia de hoje não vimos nada. Quanto tempo passa sem apoio? São 2 meses. E tu tens certeza que naquela casa das obras públicas tem comida para essa população? Sim, confirmo. Qual é essa prova que você tem? Sim, essa prova que eu tenho porque as comidas já tinham chegado. Outro, apoiar essa família porque nas próximas atividades procuraram bem. Porque se o povo não receber e o povo vai me catanar ou vai me bater nas residências deles quando eu for a resistir. A nossa equipa de reportagem tentou ouvir o responsável distrital do Instituto Nacional de Gestão e Desastre para esclarecer as razões da alegada falta de assistência. No entanto, na qualidade do diretor dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestrutura de Micanhelas no NIAS, Diogo Alves Correia, recusou a prestar declarações à imprensa. A ausência de um posicionamento oficial por parte das autoridades competentes levantam ainda mais perguntas sobre a resposta institucional diante da crise humanitária que se instala nas zonas afetadas. Por outro lado, mulheres consideram que há avanços face ao desenvolvimento socioeconômico no país. Está deturpado por conta de questões históricas, o que é completamente compreensível. Mas ainda assim nós assumimos isso e aceitamos isso como sendo verdadeiro. Eu falo de questões históricas, o sistema político que nos foi imposto, ainda o sistema de crenças que nos foi imposto, e nós aceitamos isso. Acabamos por transmitir o que é ser mulher a uma outra mulher, sem compreendermos de fato que nós somos como mulheres em África. Então, eu acredito que há aqui uma ginástica que devemos fazer. É sim custosa, é sim é com grande dificuldade, mas ainda essa ginástica devemos fazer para voltar ao nosso passado e apropriarmos-nos daquilo que de fato nos pertence, emancipar a mulher a partir dela mesma. E não será o homem a fazer isso, será a própria mulher a emancipar-se. Podemos nos orgulhar porque tem uma percentagem de 6% de mulheres que estão a ocupar lugares de chefia, de mulheres que estão no emprego formal, mas é um orgulho ainda muito reduzido comparado com 94% de mulheres que estão no mercado informal. E é este mercado informal que mexe com a economia deste país, porque é lá onde vamos buscar comida, é lá onde temos que nos alimentar. Entretanto, são pessoas que são
digamos, vandalizadas, vulneráveis, porque não tem cartão de trabalho, porque não sai de casa para entrar 7h30 num lugar e sair 15h30. Não tem hora para entrar, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Às 4 da manhã esta mulher já está a caminho do seu lugar, sua machamba, o mercado, por aí fora. Ela é a última a chegar em casa. E uma vez em casa ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido. É uma pessoa que deveria ser tratada com muito mais carinho, com muito mais atenção, com muito mais cuidado. Vamos abordar vários temas. Até novembro deste ano vamos fazer vários destes eventos, onde envolvemos a sociedade para que juntos reflitamos sobre temas candentes de importância para a sociedade e que julgamos que o contributo que vamos recolhendo de cada evento vai fazer com que consigamos guiar este tipo de talks até novembro deste ano. E relativamente ao relatório das Nações Unidas, o Ministério da Justiça recebeu desta feita a coletânea de direitos humanos produzida por organizações da sociedade civil. Foi entregue nesta segunda-feira a coletânea dos relatórios conjuntos da sociedade civil moçambicana sobre o 4º ciclo da revisão periódica das Nações Unidas no âmbito dos direitos humanos. Para o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Al-Bashir Makassar, esta entrega do relatório significa: este ato possui um significado que vai muito além de uma formalidade protocolar. Ele representa, antes de tudo, um exercício de participação cívica, de responsabilização pública e de aprofundamento da cultura democrática e dos direitos humanos em Moçambique. A revisão periódica universal constitui um dos mais importantes mecanismos multilaterais de avaliação da situação dos direitos humanos. A sua relevância reside precisamente no fato de exigir aos Estados não apenas compromissos formais, mas também capacidade de diálogo, de transparência, autoavaliação crítica e abertura ao escrutínio nacional e internacional. Queremos fazer aqui uma ressalva para o processo de diálogo nacional inclusivo e pela primeira vez temos um diálogo realmente mais inclusivo. Já tivemos vários e este vai além daquilo que já tivemos anteriormente. Esperemos que desta vez as feridas fiquem efetivamente saradas. Neste contexto, a participação da sociedade civil assume particular importância. Os relatórios sombra, não gosto muito desta palavra, gosto mais do paralelo, mas a gente diz que vai ter que confrontar com aquilo que é shadow report em inglês, não devem ser vistos como instrumentos de antagonismo institucional, que foi aqui dito, mas sim como contribuições complementares para uma compreensão mais ampla, plural e realista dos avanços, desafios e preocupações existentes no país. O relatório do governo já traz aquilo que é a imagem do país, pelo menos em termos daquilo que é a garantia dos direitos do cidadão, mas é preciso sempre uma outra voz para complementar. Nem sempre conseguimos trazer aquilo que é e deveria ser. Então há quem deve complementar isto e a sociedade civil está para fazer isso. Uma sociedade que permite e valoriza a existência de vozes diversas no debate sobre direitos humanos demonstra maturidade institucional e confiança democrática. Importa igualmente reconhecer que o processo da RPO deve servir não apenas para apresentar relatórios perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas sobretudo para estimular transformações concretas nas vidas das pessoas. Foram aqui trazidas várias perspectivas. A questão das uniões prematuras, a questão da igualdade e a questão também da garantia dos direitos na saúde pública e em outras áreas de direito. Ainda no mesmo âmbito, o secretário permanente do Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Tuareg Abdallah, o recebimento deste relatório significa que há grande preocupação e engajamento na luta dos direitos humanos. Com as temáticas aqui trazidas e mais outras que infelizmente podem não ter sido aqui trazidos também alguns tópicos, mas no fim do dia ficou claro que nós todos somos úteis para proteção e defesa
dos direitos humanos em Moçambique. O governo, por si ou sozinho, infelizmente não pode representar os milhões de moçambicanos em matéria de direitos humanos sem intervenção da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, não só de todos nós como pessoa, como instituições, como agremiações. Daí que eu olho isto como um grande simbolismo daquilo que é a responsabilidade que assumimos como moçambicanos. A entrega dos relatórios temáticos, cujo ato hoje testemunhamos, representa um momento significativo no reforço do diálogo entre o Estado e a sociedade civil. Os documentos, ora apresentados, refletem análises, experiências e recomendações que enriquecem o processo nacional de avaliação e contribuem para uma compreensão mais abrangente da situação dos direitos humanos em Moçambique. O Governo da República de Moçambique acolhe estas contribuições com apreço e reconhece o seu valor enquanto instrumentos que reforçam a transparência, a responsabilização e a boa governação. Este relatório enquadra-se na 4ª revisão periódica universal da Organização das Nações Unidas. Uma reportagem de Nilguido Vilanculos, 19h16 em todo o território nacional. Na página Sociedade da Avenida, Guerra Popular volta a ser um lugar onde se deve estar em alerta constante devido a roubos de bens e produtos pessoais e coletivos. Guerra Popular tem sido o ponto de maior preocupação dos munícipes que frequentam aquela avenida em busca de transporte, bem como a procura de bens e serviços devido a roubos que caracterizam aquele ambiente na cidade de Maputo. Segundo os munícipes, os roubos ainda se fazem sentir com mais enfoque para telemóveis e perucas. Eu não costumo frequentar este bairro ou esta zona da cidade. Entretanto, a fama que se tem é que nós não podemos andar com os celulares na mão, não podemos andar, devemos estar sempre vigilantes, não é? Tem-se verificado uma insegurança, né? Já não se circula livremente como antes, como antigamente. Nós estamos sempre alerta, então é isso. Já presenciou algum roubo? Já presenciei um furto de telemóvel estando num transporte público. Tinha muitos moleques que roubavam perucas, estando no chapa. O que sofria muito são mulheres. Sofria roubo de aquilo ali de perucas, telefones, quando está no chapa da janela conseguiam tirar. E as opiniões dos munícipes divergem. Para alguns, com a presença policial naquele ponto, a situação de roubos tende a abrandar e outros nem por isso. Sobre a segurança, tem tido, está calmo. Tá calmo, já tem segurança. A polícia já trabalha. Foi mês passado, se não me falha a memória, né? Que fizeram uma limpeza de uma busca, captura onde levavam todos mesmo que atormentavam a cidade. Então, sobre roubos, não tem tido roubos, né? Tá calmo, muito calmo por acaso. Tá? Em comparação ao passado, há melhorias? Há melhorias. Por acaso, agora andamos à vontade. Sobre roubos de perucas, já não tem tido mais, né? Uhum. Já a segurança pode caminhar com peruca, não há problema? Bem, segurança como tal, não posso afirmar porque num sítio onde há fluxo de pessoas, sempre há algumas pessoas que queiram se oportunar de qualquer coisa, né? Eu não vejo nada. Da parte da polícia, não, ainda não vi nenhuma diferença. Só que nós, os vendedores, nós é que nos unimos para escoraçar esses moluenes daqui da rua. Eu não sei bem o que dizer, mas é que vejo muitos policiais, na verdade, o que eu vejo muitos aqui, os policiais que eu vejo aqui, são bêbados. Não quero te mentir, são bêbados. Estão todos os dias a beber, passam daqui, estão grossos, muito grosso mesmo. Até eu me pergunto, mas que polícia é essa aqui que está 24 horas a grosso?
Sim, qual é o trabalho que eles têm a exercer? Como é que eu vou olhar para ele? Não faz nenhum. Eu só vou considerar que é polícia porque está daquela roupa só. Mas fora disso, não vejo nenhuma coisa. É um lugar que tem obrigado muitos a serem vigilantes para evitar constrangimentos. E assim sendo, uma outra problemática levanta-se quando questiona-se a conduta dos agentes da PRM. Seguimos com mais notas. A primeira-dama Guetta Chapo defende maior inclusão e investimentos da mulher no país. A primeira-dama da República, Guetta Chapo, diz que o progresso de Moçambique depende da valorização da mulher e defende maior inclusão, investimento e reconhecimento do papel feminino no desenvolvimento do país. Hoje não celebramos apenas conquistas, celebramos histórias de vida, celebramos trajetórias marcadas por desafios, superação e, acima de tudo, por uma força transformadora. A força da mulher moçambicana. Quando investimos na mulher, investimos na família. Quando fortalecemos a mulher, fortalecemos a comunidade. E quando damos voz à mulher, estamos a construir um futuro mais justo. A primeira-dama da República, que falava no evento de valorização das mulheres, apelou à valorização da classe. Cada mulher aqui presente traz consigo uma história única, mas todas partilhadas por algo comum, que é a coragem. A mulher moçambicana é corajosa. É essa coragem que hoje elevamos. O futuro de Moçambique constrói-se com inclusão, equidade e oportunidade para todos. E esse futuro exige que continuemos a acreditar, a apoiar e investir na mulher moçambicana. Estiveram presentes no evento mulheres poetisas, cantoras e empresárias, a antiga primeira-dama Maria da Luz Cabuza e tantas outras. Moradores do bairro Ferroviário e utentes reclamam a escassez de água potável no recinto do Centro de Saúde 1º de Junho. Água, um elemento vital que sem ele não há vida. Agora, imagine a escassez deste líquido precioso numa unidade hospitalar. É o cenário que se vivencia no Centro de Saúde 1º de Junho, sediado no bairro Ferroviário, na cidade de Maputo. Os pacientes são obrigados a depender de baldes e bidões provenientes dos seus familiares para então manterem aquilo que é a sua higiene nesta unidade hospitalar. Não tivemos acesso ao interior do hospital, mas moradores ao redor deste hospital confirmam esta problemática que prevalece há mais de 10 anos. Faz muito tempo que aqui não há água aqui dentro. Sim, estou a sofrer mesmo. Testemunhas vão mais longe. Relatam que com frequência assistem à entrada e saída de baldes de água no interior da unidade, uma prática que levanta dúvidas sobre o funcionamento e a real utilidade dos tanques ali existentes. Gente que tem grávida, aqui na maternidade, tem que carregar aquele bidão de água, trazer aqui mesmo no hospital aqui. Também a água, carta ali naquele casa ali, aquele prédio ali, não é água aqui dentro. Uma ex-paciente que deu à luz neste centro de saúde há cerca de 3 anos conta que o problema não é novo. Na altura, já enfrentava sérias dificuldades para garantir a sua higiene e a do recém-nascido, sendo obrigada a depender da água trazida por familiares. E naquele tempo já havia água no hospital? Não havia água. Como é que fez a gestão? Na altura eu vivia nas proximidades, mais ou menos aqui aos redores do hospital. Então tive mesmo que só me limpar e fui fazer a higiene em casa. Sim.
Portanto, na altura em que passou por este constrangimento, sentiu-se abandonada. E o hospital o que é que fez? O hospital nada fez, porque nem eles também, para poderem se higienizar no seu dia a dia do trabalho, eles saem para pedir água nas casas vizinhas do hospital. A escassez de água agrava o risco sanitário, sobretudo na maternidade, onde as condições de higiene são determinantes para a vida de mães e bebês. Então, gostaria que olhassem muito mais para essa parte, porque não nos sentimos confortáveis. É muito difícil. No meu caso foi fácil, porque eu vivia aos redores. Então, para as outras, tiveram que carregar água dos pontos mais distantes para cá. Então, é difícil. A Tua TV deslocou-se ao local com o objetivo de realizar uma reportagem relâmpago e apurar no terreno a veracidade dos factos. No entanto, a iniciativa foi mal recebida pela suposta direção da unidade, que reagiu com hostilidade, como se pode ouvir nesta gravação amadora. Já temos a foto, a matrícula do vosso carro, todo fotografado. Para o vosso conhecimento, esta é a direção. Bom, pelo sim ou pelo não, a verdade é que a falta de água no Centro de Saúde 1º de Junho não é um problema recente. Pacientes e moradores exigem intervenções urgentes antes que esta situação continue a colocar em risco a saúde pública. Há tempo que os comerciantes informais que exercem suas atividades no passeio da Vinda Guerra Popular na cidade de Maputo era uma batalha com as autoridades municipais. De acordo com a ronda que a equipe da Tua Televisão fez na manhã desta segunda-feira a este comércio, todos foram unânimes ao afirmar que esse dia já há uma acalmia por parte do município. O nosso trabalho tem sido tranquilo, de momento. Ainda não vieram... Os polícias ainda não vieram fazer o trabalho deles, talvez, né? Porque, eles também seguem ordens. Eles estão dando, estamos aqui à procura do pão, né? Para o sustento da família lá em casa. Dizem que o navio parado ganha firus. Então não adianta só você estar em casa chorando, com braços cruzados. Nunca vai fazer algo. Então sempre nós saímos aqui na rua, atrás do ganha-pão. Estou aqui desde 2008. Este comerciante chega a relatar prejuízos que já teve por conta da atuação policial. Pela graça, pelo menos esse ano aqui, pelo menos temos uma boa relação, não há nenhuma tragédia. Por enquanto eu sofri tragédia nos anos 40, perdi mercadoria, a volta de 3 sacos, me levaram aqui. Mas pronto, esses 2 anos, dá para trabalhar. Você amanhã você vem aqui, estende sua mercadoria. Se Deus queira, se ter boas mercadorias, você sai com qualquer coisa. O único desafio que esta classe tem tido é dos clientes que por aí passam devido à falta de espaço suficiente para caminhar. Isso aí nós entendemos, porque nós sabemos que estamos no passeio. Então nós também devemos saber trabalhar com o utente, né? Nós não podemos radiar contra ele, nós sabemos que estamos no passeio. É só lhe dizer o utente que pisou, mano, fizeste isso aí, ele também reconhece, peço desculpa. Pronto, é simples, essa simpatia só que existe. Mais de 3 dezenas de comerciantes informais têm estado a exercer as suas atividades naquele local sob vários riscos. Olhamos agora para esta fase em que Moçambique e Angola, mais uma vez, de mãos dadas, onde a Amnistia denuncia detenções arbitrárias, bem como a repreensão violenta. Moçambique e Angola registram detenções arbitrárias, repressão violenta de protestos e mortes de civis causadas pelas forças de segurança, segundo um relatório divulgado esta terça-feira pela Amnistia Internacional sobre a situação dos direitos humanos no mundo. Em Moçambique, no relatório destaca-se o impacto do conflito armado em Cabo Delgado, que se estendeu à província de Nampula, resultando na morte de dezenas de civis e na deslocação de mais de 330 mil pessoas.
Segundo a Amnistia Internacional, tanto as forças governamentais como o grupo armado Al-Shabaab foram responsáveis por mortes de civis, destruição de bens e deslocações em massa. Por outro lado, a repressão política intensificou-se após as eleições contestadas de outubro de 2024, que culminaram na tomada de posse de Daniel Chapo como presidente em janeiro de 2025. Os protestos que se seguiram foram violentamente reprimidos pela polícia, resultando em pelo menos 277 mortos até o final de janeiro, indicou. Para a organização não governamental, as forças de segurança moçambicanas recorreram rapidamente ao uso ilegítimo da força, incluindo disparos com munições reais e gás lacrimogéneo contra manifestantes, provocando mortos e feridos, entre os quais crianças. No relatório refere-se ainda a casos de desaparecimentos, incluindo o do jornalista Arlindo Chissale, apoiante do candidato presidencial da oposição Venâncio Mondlane, cujo paradeiro permanece desconhecido desde janeiro, alegadamente após ter sido levado por agentes militares. A liberdade de imprensa foi igualmente afetada com a suspensão de estações de rádios críticas do governo e a detenção de cerca de 16 jornalistas em Cabo Delgado, indica-se. Já as forças de segurança angolanas recorreram ao uso ilegal da força, comprometendo o direito à liberdade de reunião pacífica, enquanto a liberdade de expressão e da imprensa também foi violada, considera a organização não governamental. A Amnistia Internacional refere ainda que, aparentemente, ainda não houve qualquer investigação sobre o homicídio de um homem por agentes da Polícia de Intervenção Rápida. Os protestos originaram confrontos violentos com relatos de vandalismo e saques em Luanda, resultando em mais de 30 mortos, mais de 200 feridos e cerca de 1.214 detenções, referiu a organização não governamental. Para a Amnistia, as forças de segurança responderam com força excessiva e detenções. Por fim, a Amnistia Internacional alerta para a incapacidade das autoridades policiais moçambicanas em proteger a população contra sequestros perpetrados por grupos criminosos. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de ventos fortes a sul do país, a paralelo a partir de 23 horas do dia de hoje. Desta feita, o vento de até 60 km por hora poderá gerar ondas e agitar o mar. É desta feita que nós vamos olhar para a informação meteorológica para as próximas 24 horas em todo o território nacional e já a seguir uma